Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse primeiro webinar. Eu, Isabel Piatti, juntamente com Vanessa Menezes Monteiro, estamos trazendo essa nova visão da área da estética, que é o mercado da estética paliativa. A estética humanizada, ela resgata as raízes e busca seu verdadeiro significado, além da beleza externa. O bem-estar, a saúde e a segurança, ela vem em primeiro lugar. E tudo isso resulta em mais autoestima. Então hoje, tanto eu, Isabel Piatti, como Vanessa Monteiro, fomos convidadas pela Buona Vita Dermocosméticos a estar trazendo para vocês esse novo olhar. Porque a gente sabe que a essência da estética, a palavra estesis, é a faculdade de sentir, é ver o indivíduo como um ser holístico, um ser global. E sempre foi levado o olhar da estética para o lado do embelezamento, para o lado de tratamentos de alterações que afetavam a autoestima, melhorando o estilo do nosso organismo, do nosso corpo, o nosso slim. Porém, de um tempo para cá, tanto eu como Vanessa começamos a perceber que precisávamos ter uma visão além da estética, como, por exemplo, não deixar os que sofrem para trás. E nós começamos a perceber que nós tínhamos um ideal muito próximo e isso nos atraiu, segundo as leis do universo. Nos conhecemos e começamos a trabalhar com uma visão diferente uma da outra, mas que convergia com os mesmos objetivos. E hoje nós vamos trazer aqui para vocês essas experiências. Está sendo, juntamente com nós duas, eu, Isabel e Vanessa, uma equipe que estará dando todo esse apoio. Então vocês conseguirão interagir conosco, deixando suas dúvidas, suas perguntas, e nós estaremos sanando todas elas. Se não no momento do webinar, pós-webinar a gente estará dando todo esse apoio também, tá bom? Então, as doenças crônicas não transmissíveis, principalmente os da oncologia, começaram a crescer muito no mercado e observou-se a necessidade de um acompanhamento, de um acolhimento, de um conforto e de um aconchego. Então eu vou convidar a Vanessa agora, passando a palavra para ela, para que ela possa conceituar para nós um pouquinho o que é o paliativo, o que é a estética, o que fez converger a estética e o paliativo com esse novo olhar, com essa nova visão de mercado. Olá, Isabel, boa tarde. Primeiramente, obrigada por esse convite, oportunidade. Boa tarde para todos os assistentes aí com a gente. Bom, vamos lá. Cuidado paliativo vem da palavra pallium, que significa manto, que os cavaleiros usavam nas intempéries para ser protegido contra a tempestade e o frio. Ela é composta por uma equipe multidisciplinar, que hoje luta para ser além de multi, seja inter, que esses profissionais conversem entre si para encontrar a melhor estratégia de cuidado para aquele paciente, para aquele familiar. Bom, e desde 2002 a Organização Mundial da Saúde tem preconizado que paliativo, essa assistência multi-interdisciplinar, ela precisa ser integrada na vida daquele paciente desde o diagnóstico da doença. O que isso significa dizer? Que não é mais para finalidade, fim de doença, né, terminalidade de uma doença, não apenas para pacientes em fim de vida. E também preconizou que seria para qualquer doença que ameaçasse a continuidade de vida. O que eu quero dizer com isso também? Que vai além do câncer. Antes, era só para o câncer, para o fim de vida, mas a Organização Mundial, desde 2002, tem preconizado diferente. Então, doenças que ameaçam a vida, vai aí, esclerose lateral amiotrófica, o crônico renal, o câncer, né, como tantas outras doenças. E vou além também, para as doenças transmissíveis também, fiz um curso de cuidado paliativo e massagem hospitalar dentro do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, há 2 anos atrás. Ele é referência em HIV e lepra,
e pedir 3 dias de vivência dentro do andar, que era só para cuidados paliativos, só pacientes que estavam apenas em tratamento paliativo, já não mais integrado ao tratamento curativo. E a estética, a massagem, os cosméticos, eles levam extremo alívio e conforto para aqueles pacientes também com doenças transmissíveis. Então, a ideia de ter uma estética, de nascer a estética paliativa, era ter uma estética para todos, não excluir absolutamente ninguém. Se trazia tantos benefícios para pessoas saudáveis, né? Porque eu não considero hoje quase ninguém saudável, né? Mas saudável, tantos benefícios de uma pessoa estar com uma dor de cabeça após uma massagem melhorar, no final do dia um cansaço, um estresse depois de uma massagem melhorar, aquela pele ser recuperada, hidratada, rejuvenescida, totalmente recuperada após uma hidratação em pessoas saudáveis, porque deveríamos excluir outras pessoas, porque serviria para um e não para outros. Foi aí que nasceu a estética paliativa, uma estética para todos. Porque, como você disse, é uma frase de doutora Ana Cláudia Arantes, não poderemos deixar os que sofrem para trás. Vanessa, só para complementar e a gente poder fechar esse conceito, então, os cuidados paliativos dentro da área da saúde, pessoal, ele é muito visto na terminalidade. E quando nós começamos a pensar sobre estética paliativa, tanto eu como Vanessa, tanto Vanessa como eu, nós começamos a observar que a estética paliativa, ela é a partir do diagnóstico. Nós não vamos esperar terminar todas as possibilidades de tratamentos para aquele paciente que está com essa doença crônica não transmissível para começar a fazer o atendimento da estética paliativa. E a estética paliativa também, pessoal, ela se estende não somente ao paciente que está sofrendo o problema da patologia, da doença crônica, mas se estende também para os seus familiares, para os seus cuidadores, para aqueles que estão convivendo com a doença junto a esse paciente e que também sofrem de uma forma indireta e precisam desses cuidados e olhares da estética paliativa. Então você tem uma amplitude do mercado, você não tem o foco somente do paciente, você ganha mais mercado porque você também estará cuidando das pessoas que acompanham esse paciente. E a estética paliativa, ela é aquela estética que vem com o acolhimento, o aconchego, proporciona o conforto, proporciona o alívio para quem está passando pela doença, mas também para aqueles que estão passando por um estresse muito intenso, por estar acompanhando a situação, a história de doença do próprio paciente. Olha, em 2020 são esperados mais 625 mil casos de câncer no Brasil, que a expectativa de vida no Brasil, segundo o IBGE, hoje é em média de 76 anos. E o número de idosos tem crescido entre 26% nos últimos 6 anos. A partir de 2030, por aí, o país, o Brasil, ele terá a quinta população mais idosa do mundo. Quando se fala em termos de doença crônica não transmissíveis, câncer, de 2019 tínhamos ali 59.700 casos. 2020 é estimado em média 14% a mais, que seriam em torno de 66.280 casos. Isso, gente, é o mercado profissional que está esperando por você, tá? Que expectativa de mercado novo que se tem dentro do mercado? Esses dados que eu acabei de passar agora vai nos mostrar que tanto a parte de pacientes de câncer como as outras doenças que acometem a vida, que são doenças crônicas não transmissíveis, como por exemplo o Alzheimer, o transplantado, o diabético, né? Nos mostra a população que antes que nós aprendíamos nas nossas formações de base na estética, que esse tipo de pacientes acometidos com essas doenças nós tínhamos que eliminar dos atendimentos estéticos. Sim, porque a gente iria fazer uma proposta de atendimento de gordura, de hipercromia, de flacidez,
né? E hoje a gente consegue perceber que a estética ela se estende com alguns procedimentos para o cuidado do bem-estar dessas pessoas. Vanessa, nos coloca um pouquinho aqui toda a tua experiência de prática clínica junto a essas doenças, porque primeiramente, pelo que eu conheço da sua história, e você pode confirmar, o teu foco era a oncologia, o paliativo na oncologia. Como que está o teu foco hoje? Permanece assim ou nos mostra para nós profissionais que estamos aqui assistindo esse webinar, quais são as outras possibilidades que se tem de trabalhar a estética paliativa? Bom, eu trabalho com os pacientes oncológicos desde 2015, né? Assim, de prática diária mesmo, desde 2015. E eu tinha um foco só na oncologia, tanto que eu tinha um projeto que chamava Estética e Bem-Estar aos Pacientes Oncológicos. No final da minha pós, quando eu peguei o título de paliativista, e comecei a fazer bastante, não seria propaganda, né? Difunção, né? Uma expansão do que era a minha visão e daquilo que eu poderia oferecer como esteticista para aquela assistência. Eu recebi indicação de uma médica paliativista para atender outros pacientes que não eram com câncer, eram com outras patologias. E eu sempre falava não, né? Eu falava assim para ela, não, eu não entendo muito sobre isso, etc e tal, eu acho que não posso ajudar nesse tipo de doença. Como, por exemplo, Alzheimer, como uma demência avançada, síndrome do Parkinson em estágio final, eram essas as indicações. E aí essa médica, assim, ainda bem que ela fez isso, graças a Deus que ela fez isso, que ela me disse que então eu não poderia usar um título assim, como paliativista, né, porque não é essa a proposta do paliativismo, né, de tratar apenas uma patologia crônica e não as outras. E quando eu me abri, então, para tratar, para cuidar, né, para acolher outros pacientes com outras patologias, eu comecei a viver a melhor experiência profissional. E é incrível porque a doença, ela tem ali, no início dela, no início do diagnóstico, ela tem muitas divergências, né? Por isso que eles conseguem diagnosticar, né? Por essas diferenças. Mas no seu declínio, conforme aquela patologia vai tendo um declínio, se vocês observarem, os efeitos colaterais que um crônico renal tem na finitude é muito semelhante, ou eu posso dizer até igual, do que um paciente com câncer, do que um paciente com diabetes, do que um paciente com Alzheimer. Vai se assemelhando muito às doenças lá na sua finitude e vai exigindo cada vez mais essa união de todos os paliativistas, inclusive da estética paliativa, principalmente porque a minha visão em promover saúde e bem-estar desse paciente é no âmbito de dor total que Cicely Sander nos ensinou. E todos esses pacientes que sofrem de uma doença que ameaça a continuidade da sua vida, na finitude terão essa dor total. Então, não teria como paliar apenas uma doença, uma patologia. Seria necessário trazer esse cuidado, esse olhar holístico para todas as outras. Então, aqui a gente consegue mostrar para vocês, pessoal, o mercado profissional que está esperando por quem se identifica com esse novo olhar e que pode diminuir bastante a concorrência, saindo do atendimento da concorrência de Oceano Vermelho para passar por Oceano Azul. Foi por isso que nós fomos convidadas pela empresa Bonavita Dermocosméticos para mostrar essa visão para vocês. Porque qual foi a preocupação da empresa Bonavita? Não foi simplesmente oferecer uma linha de cosméticos, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre elas, mas sim para poder proporcionar, estar ao lado do profissional de estética, que nesse momento de dificuldades que se encontra dentro da área de atuação, que uma das dificuldades é a competitividade, poder mostrar que existe outros olhares, outras possibilidades e que essas possibilidades estão sim disponíveis para a atuação do profissional, porque a estética ela se encaixa dentro da área da saúde.
E esse estar disponível, esse mercado ele está desejoso. Quando a gente começa a conversar, e depois a Vanessa até pode acrescentar um pouco essa informação, quando a gente começa a conversar com os médicos ou com os próprios pacientes sobre, eu pratico a estética paliativa, eles ficam assim super curiosos de saber. E quando a gente explica o que é a atuação da estética paliativa, eles falam assim: nossa, mas eu estou precisando muito disso para o meu paciente, eu estou precisando muito disso para o familiar que está passando por esse problema de saúde, eu estou precisando muito disso durante a minha doença, porque eu tenho falta desse toque, desse aconchego, desse alívio para a minha pele. O que você diz com respeito ao público e às oportunidades, Vanessa? Você tem algo mais a acrescentar com respeito dessa expectativa que o mercado está perante a um profissional que a estética paliativa vem a oferecer e que ele precisa estar preparado? Bom, acho que a gente precisa levar aí em consideração inúmeras coisas. Primeiro, a Isabel já me conhece assim na minha intimidade. A Vanessa, assim, bem o pessoal, sabe o quanto eu me sinto desconfortável com essa palavra mercado de trabalho. Eu não sei falar muito sobre isso. Então, o que eu quero deixar claro para vocês é que a estética paliativa pode ser sim uma nova possibilidade de atuação para vocês, mas caso vocês venham para esse ramo, porque é um novo mercado e não vai ter tanta competição, vocês se tornarão frustradas e não vão conseguir paliar absolutamente ninguém, porque é um contraste da estética normal. Então, eu acho que vai além de um mercado, é um chamado, e aí você precisa ter total disposição para dizer sim ou não, e para dizer sim você precisa de muita coragem e ousadia, porque a prática não é nada fácil. Eu falo que eu não estou romantizando a morte, não faço apologia da morte. Você diariamente se despedir de um paciente não é nada fácil, e você tem que focar em simplesmente acrescentar vida aos dias dele e não focar no dia do falecimento, mas se comprometer em estar lá, que é o que eu digo no juramento, que é o momento santo de estar dadas as mãos com ele e fazer todo esse acolhimento da família pós-luto, para que esse luto ele não seja complicado. Então é uma tremenda responsabilidade, mas sim, para quem tem essa vocação, esse chamado, ousadia e coragem para dizer sim, existem N possibilidades de atuação. Eu acho que o mais desafiador já foi feito, que era conquistar o carinho, respeito principalmente da equipe médica. Desde o início de 2019, que eu comecei a implementar isso nas redes hospitalares, eu recebi um acolhimento muito grande de todos os profissionais da área da saúde, um respeito muito grande, tanto que hoje dá essa possibilidade ao profissional da área da estética de simplesmente falar: em qualquer lugar eu faço estética paliativa para um paliativista, um médico de preferência paliativista, ele já passa a ter a afinidade e carinho por aquela profissional pelo simples fato dela dizer que faz isso, porque eles entenderam que a nossa proposta não era autoestima, não só autoestima, mas como também promoção à saúde e ao bem-estar, que é o que eles precisam. Olha só que interessante, pessoal. A Vanessa, ela abordou muito bem esse momento de duas situações que a gente iria abordar aqui no webinar, que são os desafios e os fracassos, ok? Então, qual é o intuito desse webinar? É mostrar para vocês, como ela falou na questão de mercado, é porque a estética, ela entende muito como mercado. O que nós, a partir do momento que nós nos aproximamos, eu e Vanessa, e nós nos conhecemos, nós começamos a perceber que não era um mercado, e sim uma visão e um chamado. E que precisava sim, porque existia muitos médicos, enfermeiros e todos os paliativistas da área da saúde que precisavam desse profissional a mais dentro da atuação para trazer esse lado de conforto, de bem-estar e de acolhimento que muitas vezes o enfermeiro não tem esse tempo, o médico não tem esse tempo. Mas é exatamente isso. Os desafios e os fracassos, eles são muito grandes
dentro desse novo olhar da estética. A estética paliativa é um novo olhar, é estar disposto a fazer um acompanhamento a uma pessoa que não está ali buscando simplesmente o embelezamento com você, uma melhora da celulite, uma melhora da acne, uma melhora da estria ou da mancha, mas sim ele está procurando esse profissional que tem esse carinho, que tem esse cuidado, que tenha esse tempo de disponibilizar a ele para fazer uma drenagem linfática, uma massagem ou um acompanhamento de hidratação. Agora vejam vocês, eu como profissional de estética, para quem conhece a minha história dentro da área, eu sou muito do lado da cosmetologia. Eu me desenvolvi muito em cima da questão de P&D, que seria pesquisa e desenvolvimento de produtos cosméticos. E quando a empresa Bonavita Dermocosméticos pôde perceber esse olhar, esse novo olhar da estética, solicitou a mim para que eu fizesse o P&D, a pesquisa e desenvolvimento de cosméticos que fossem essenciais para esse atendimento da estética paliativa. Então, eu fui buscar dentro das alterações fisiológicas o que os tratamentos acabam afetando o maior órgão do corpo humano, que é a pele. Então, vocês sabem que nós somos uma extremidade, a pele ela é uma extremidade, uma continuação do nosso sistema nervoso. E o sistema nervoso é como se fosse a parte da pele internamente no nosso corpo. Só que, por ser um órgão que está interligado no sistema fisiológico, tudo que você altera no organismo reflete também na pele. Então, quimioterapia, radioterapia, tratamentos de doenças crônicas como diabéticos ou hemodiálise transplantado, isso reflete muito no tecido epitelial. Buscando esse conhecimento e já sabendo dos xenobióticos e dos matérias-primas que são altamente nocivas no uso contínuo, eu pude perceber que o cosmético para esse tipo de peles ultrassensibilizadas, precisavam e mereciam sim de uma formulação adequada, de uma formulação apaixonante dentro dessa área da estética. Então, eu fui fazer todo o desenvolvimento onde nasceu uma linha completa de atendimento para esse cuidado. Uma cosmetologia perfeita, uma cosmetologia ideal para cuidar da pele desse paciente que traz essa ultrassensibilização. Então, no momento que eu preciso do toque, eu preciso da interação do profissional da estética no cuidado de estética paliativa junto com o paciente, eu vou precisar de uma interligação. Essa interligação se dará justamente com a cosmetologia. Mas de nada adianta eu estar utilizando uma cosmetologia com óleo mineral, com propileno glicol, que são altamente irritantes, ou que tenham substâncias que provocam estrogenicidade. Outra situação que é muito particular nesses momentos é que o organismo se torna sensível também nos outros sentidos, como por exemplo o sentido do olfato. Os cosméticos não podem ter cheiro, tá? Então, uma multidisciplinaridade foi necessária estar envolvida aqui na estética paliativa também. O conhecimento do profissional da estética, o profissional que se identificou como Vanessa Monteiro, que implantou a visão da estética paliativa no Brasil e no mundo como um todo, porque a gente sabe que ela já viajou em alguns países com essa bandeira e que ali a gente precisava então desses cuidados especiais, mas com parcerias especiais, como os cosméticos. E a empresa Bonavita Dermocosméticos, ela abraçou essa causa, incentivando o desenvolvimento e trazendo até o profissional que se identifica com essa área, essa possibilidade dessa ferramenta do cosméticos paliativos para serem trabalhados, serem um ponto de apoio ao profissional da estética. Bom, Vanessa, os outros dois questionamentos que tem muito a respeito desse olhar da estética paliativa. Quais as outras disciplinas estar envolvida, diríamos assim, multidisciplinaridades? Então, seria o que envolve a psicologia, a nutrição, a área médica, o que da área médica. E
Uma outra dúvida que dá para você em seguida já estar nos colocando, nos respondendo aqui. Como começar? Como que eu, esteticista, preciso estar preparada para começar a trabalhar dentro desse lado da estética paliativa? Bom, eu sempre falo que ninguém pode paliar sozinho, né? Isso é uma missão aí impossível. Então, por isso, precisa ser composta por uma equipe multi-interdisciplinar. Então, sim, a gente precisa do médico, sim, a gente precisa do enfermeiro, do assistente social, do psicólogo, do nutricionista, do capelão. Hoje, quem faz capelania, ele é contratado por esses hospitais, porque já há necessidade de ter um capelão lá dentro fazendo essa abordagem, essa assistência na dor espiritual desse paciente. Ele deixou de... Não é um líder religioso, vocês precisam entender que não se trata de um líder religioso, é uma profissão, capelania é uma profissão, e isso está composta dentro da abordagem de toda a assistência dos cuidados paliativos. Como os demais, precisamos do terapeuta ocupacional, necessitamos do fisioterapeuta, e não tínhamos o esteticista dentro da assistência, e hoje, com toda a nossa luta, nós estamos conseguindo, ainda existem muitos desafios, mas estamos conseguindo implementar, e a prova disso foi a contratação da esteticista técnica de estética em Cuiabá, pela Unimed Cuiabá, depois do treinamento da estética paliativa. Bom, essa foi a primeira resposta. Qual que era a segunda, que eu nem lembro mais? Vocês estão fazendo seria como começar. O que eu tenho que sentir que eu possa estar preparado para começar a cuidar a trabalhar, a atuar na estética paliativa? A primeira coisa tem que acontecer o que aconteceu comigo. Vocês já sabem que eu comecei dentro do hospital, depois eu comecei a participar de vários grupos de pesquisa dentro do hospital, muita coisa sobre estudo sobre saúde e espiritualidade. Sempre tive essa busca incessante, né, de tentar compreender, e hoje a medicina está muito ligada a isso. Inclusive fui no Sírio-Libanês fazer o curso no ano passado, né, junto com um monge que veio da Índia para falar de saúde e espiritualidade. Mas a primeira vez que eu ouvi falar de cuidado paliativo, a primeira vez assim na vida, eu tinha assistido só em 2015, eu tinha assistido aquela palestra no YouTube, no TED da doutora Ana Cláudia Arantes, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, e fiquei muito tomada. Mas com as palavras dela, eu não tinha entendido muito o que era cuidado paliativo. Quando eu assisti uma palestra de cuidado paliativo, eu me lembro como se fosse hoje. Eu fiquei assim na cadeira, grudei na cadeira embaixo, meu coração disparou, os meus olhos brilharam e me deu uma vontade, assim, gigante de sair de lá gritando para todo mundo, falando assim: gente, vocês precisam entender o que é cuidado paliativo para a vida de vocês, para a família de vocês, para evitar sofrimento das pessoas que você ama, para evitar o sofrimento na sua vida diante da finitude. E é isso que eu preciso fazer da minha vida. Naquele momento, eu já senti que era para mim, percebi que era para mim, porque foi uma coisa assim que eu não conseguia controlar. E eu nunca, tem gente que já tem esse hábito, eu nunca fui falar com ninguém depois de alguma apresentação de aula. Eu nunca fui falar com o professor. Não parece, mas eu sou muito tímida. Nunca fui falar com um palestrante depois de um congresso, depois de um evento, abordar ele para falar qualquer coisa. Naquele dia, eu fiquei esperando o evento acabar para poder falar com aquela médica que apresentou o cuidado paliativo. E eu peguei na mão dela e eu estava muito gelada. E eu falei assim para ela: eu quero fazer isso da minha vida. Onde eu posso me especializar em cuidado paliativo? E ela perguntou assim: você é formada em qual especialidade? Aí eu falei: estética. Mas eu falei assim: estética, morrendo de vergonha. Aí ela falou assim: vai me dizer que você é aquela menina que faz massagem aqui no ambulatório de quimioterapia, porque isso foi dentro da Unesp. Eu falei: sou eu. E naquele momento ela falou: que máximo que você quer fazer cuidado paliativo. Aí eu entendi que era o sim do cuidado paliativo para mim, porque era uma médica paliativista. Ela me orientou
e eu achei que ela estava sendo assim atenciosa porque era após um grande evento da Unesp, mas eu adicionei ela no Mansfield depois que eu me inscrevi na pós-graduação do Hospital Israelita Albert Einstein. Mandei para ela que eu tinha me inscrito, que eu estava fazendo, não foi lá que ela me orientou a fazer, ela tinha me orientado na Casa do Cuidar, mas que na época não tinha certificação pelo MEC, e era um investimento muito alto para não ter, eu não fui fazer. E aí ela pegou e falou assim para mim, quando chegar no seu período de estágio, você me manda outra mensagem, que eu quero que você venha fazer um estágio aqui, então a gente troca figurinha, do HC e da Casa do Cuidar, e você é do Einstein. E assim foi feito, eu tive estágio em diversos hospitais, entre eles na Unesp, que é do que eu me orgulho muito, porque nunca tivemos em toda a história da estética uma esteticista fazendo um estágio dentro do Hospital das Clínicas no nosso país. Mas o curso de cuidado paliativo para o esteticista é extremamente cansativo e estressante, porque não designa nada para a nossa área. Eu aprendi muito mais recursos farmacológicos de como controlar a dor com os opioides, que são remédios para dor, do que qualquer outra coisa. Então eu aconselho essa profissional da área da estética, de repente, começar com os cursos de aperfeiçoamento. E aí, se eu tenho muitas colegas, tenho em várias capitais, depois que fizeram o meu curso, se inscreveram na pós-graduação de cuidados paliativos, se depois é isso mesmo que você quer. E não estou falando só por causa do meu curso de estética paliativa, mas nós temos vários outros cursos de aperfeiçoamento na área da estética que vai te auxiliar muito aí para começar os seus atendimentos. Muito bem, então, para resumir um pouco a última colocação de como começar a atender a estética paliativa seria, primeiro de tudo, você se identificar com essa área. Segundo, você dominar o conhecimento nessa área. Então, você vai precisar ler livros dessa área. A gente até indica livros iniciais como O Fim do Corredor, A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, Enquanto Eu Respirar, que são livros menos técnicos e que começam a mostrar para você histórias de vida de médicos com seus pacientes ou de próprios pacientes que contam a sua experiência com relação à doença, tá? Segundo, você precisa dominar o conhecimento daquelas patologias dos pacientes que você vai atender. Terceiro, você precisa ganhar a confiança da equipe multidisciplinar que trabalha em cuidados paliativos para que você se insira dentro dessa equipe. Essas são algumas das sugestões que a gente dá. E a última sugestão, diga, antes de eu dar a última sugestão. Desculpa, mas eu acho assim, eu vou falar por experiência. Nenhuma rede de cuidado paliativo e continuado me deu oportunidade para trabalhar. Nenhum hospital nunca me contratou, né? Então, assim, crie você as suas oportunidades. Você não precisa esperar ser contratada por uma equipe multidisciplinar. O que você precisa é ter a sua rede de apoio. O que seria? Não necessariamente trabalhar com eles, mas ter profissionais que você vai poder indicar, porque você não vai dar conta sozinho. Sim. E profissionais que te indicarão. Porque tem muitas colegas que falam assim, mas eu quero trabalhar no hospital. Quer por quê? Você quer trabalhar... Aí eu pergunto, né? Nós ganharíamos dentro do hospital o piso salarial da estética, que hoje está por volta de quanto? R$ 1.400, Isabel? Para trabalhar 30, 40 horas semanais. Em média. Gente, infelizmente, olha, sinceramente, com o custo dos nossos cursos, dos nossos congressos, nós não conseguiríamos ter hoje esse salário para nos manter na nossa própria profissão. Então, hoje, não tem como esteticista ser contratado no hospital ganhando o piso salarial. Foi diferente da Unimed Cuiabá. Unimed Cuiabá contratou a menina por um salário absurdo, mas aí é outro estado, é outro departamento, é um hospital particular, foi outra conversa, mas uma pessoa muito bem remunerada na nossa área dentro da rede hospitalar. Então eu acho que o que vale a pena é primeiro ter a sua rede de apoio, e aí é o suficiente para você começar suas atividades. Isso, gente, a gente chama de network, é você saber
conhecer pessoas que estão no meio e que possam conhecer, através de conhecer o teu trabalho, possam estar te indicando. Então, quanto mais network você tiver, melhor. Mas para você conseguir esse network, você tem que ter o domínio do conhecimento. O domínio da doença, o domínio do mercado, o quanto ele oferece, o domínio, o network com os profissionais que atuam nessa área, e não necessariamente você precisa atuar em hospitais. Ninguém de nós aqui estamos falando que você vai ter que ser contratada para trabalhar dentro do hospital. Você pode sim adequar o seu estabelecimento de atendimento à estética para estar atuando no atendimento desses pacientes, tá? E é o mais indicado. E eu digo até mais, Isabel. Eu faço atendimento hospitalar, mas aí não é o hospital que me paga. É o profissional, o enfermeiro, normalmente, que me indica para aquela família me contrata para atender aquele paciente no hospital e a família me paga. Aí aquele paciente tem alta, eu dou continuidade home care até poder levar ele na clínica, depois ele tem o declínio de novo, e conforme ele tem o declínio, eu vou atendendo ele nos lugares onde ele estiver. Mas eu particularmente, Vanessa, não sei se nós conseguiríamos atender 8 horas por dia só doentes por causa da formação que nós tivemos. Não. É isso que nós estamos tentando mostrar. Esse olhar do mercado é exatamente isso. Você não vai sair do contexto que você está atuando. Você está atuando na área da estética, você vai continuar atuando na área da estética. O mercado, gente, ele é um mercado muito promissor para esse olhar. Mas você tem que se adaptar a ele. Então você tem que aumentar teu network, você tem que proporcionar isso no atendimento da tua estética para atrair esses pacientes junto ao teu network para dentro da tua estética, e você também fazer o atendimento domiciliar, não necessariamente ficar preso ao atendimento hospitalar. Não é essa a proposta da estética paliativa. Se você me permite, Isabel, quero até complementar dizendo para vocês o seguinte. Tudo bem que eu sou sou suspeita em falar isso, mas eu estou falando por causa da minha vivência com tantos outros profissionais. Todo dia eu agradeço a Deus por ser esteticista de cuidado paliativo. Por quê? Porque em toda assistência de cuidado paliativo, o nosso papel, a nossa missão é a mais leve que tem, é a mais gostosa que tem, é a mais prazerosa que tem. Eu fico assim, meu Deus, eu não queria ter a responsabilidade do médico de ter que controlar a dor de uma pessoa com esse tipo de medicação, que pode tanto curar quanto matar. Nossa, eu não queria estar no lugar do enfermeiro. Eu penso todo momento isso. É tão bom, gente, a gente ser apenas esteticista. Porque nós vamos ter o reconhecimento até que maior, né? Do próprio paciente, do próprio familiar. Nossa, é maravilhoso quando você vem aqui, porque você proporciona um bem-estar que ele espera o dia de você chegar durante a semana. Ele não vê a hora do dia de você chegar. Qualquer coisa pela massagem. Foi o que o Dr. Douglas disse aquele dia no congresso. Ele entra fisioterapia, massagem, ele quer massagem. A gente é muito bem-vindo. Nós somos muito bem acolhidos por eles. Fala assim, ai que delícia, chegou o momento da massagem, muito bem-vindo pela família, muito bem-vindo pelo paciente. Então, imagina a situação do fisioterapeuta, o paciente lá acamado, quando chega o fisioterapeuta, ele fala assim, eu não acredito, você de novo, eu não quero fazer esse exercício. E não existe com a gente, você de novo, eu não quero fazer essa massagem. O toque já aproxima a gente muito desse paciente da família, né? Olhando por esse ângulo do atendimento, nós, profissionais esteticistas, paliativistas, a partir do momento que você se identificar com essa área, você acaba tendo muito mais retorno em todos os sentidos, retorno de reconhecimento profissional e retorno financeiro, do que propriamente outros profissionais dentro dessa área. Então, gente, novamente, o mercado para esse olhar, ele é altamente promissor. Porém, você, profissional de estética, que tem a intenção de estar atuando nesse mercado, você precisa, sim, estar preparado para isso. Então, tudo aquilo que eu já falei, né, de estar preparado no conhecimento, ter o network, conhecer e dominar a cosmetologia e a eletroterapia possível, que muito pouco é possível de ser usado, e ter as parcerias, o nutricionista, o psicólogo, onde você vai estar atuando de forma
sempre ao lado deles, e o médico também, porque o médico, se ele não liberar o teu atendimento, você não vai poder estar trabalhando com esses pacientes. E ali, aonde começar por último, não vamos deixar de falar da nossa linda obra, né, Vanessa? Sim. Nós, eu e Vanessa, desde que nos conhecemos lá em final de 2016, início de 2017, nós idealizamos muita coisa dentro da área da estética, e uma das coisas foi a literatura, a obra literária, Estética Paliativa e Humanizada. Ela me auxiliou muito em aconselhamentos do que precisava junto à cosmetologia para que eu pudesse aprimorar todo o desenvolvimento da linha Reviver. Eu tive também apoio de outros profissionais, por exemplo, o professor Felipe Ramos, que é um dos próximos convidados que nós estaremos aqui no webinar falando sobre essa atuação também, e entre outros, principalmente vários pacientes da oncologia que me orientaram, que me incentivaram a fazer o desenvolvimento da linha Reviver. Então eu deixo o convite a vocês aqui para vocês conhecerem melhor, conhecerem mais sobre essa linha que foi totalmente desenvolvida para ser o grande parceiro nos acompanhamentos de atendimentos na área da estética paliativa. Eu acho que vale também ressaltar do nosso livro, porque tem muitas pessoas o tempo inteiro que me mandam mensagem pelo direct se eu não tenho artigo científico, né, para poder mandar. E infelizmente a gente não consegue parar na frente do computador, e a Isabel sabe o quanto eu tenho essa deficiência, né, Isabel, de me conectar a um computador e responder os e-mails, né? E o livro da estética paliativa tem todas as referências bibliográficas, ou seja, nós fizemos uma busca infinita para vocês em todos os artigos que poderiam nos auxiliar na nossa prática. E ele, para você desenvolver o seu trabalho de conclusão de curso, as suas outras pesquisas, é excelente, porque aí você tem uma orientação, né? Também para se identificar, né, Vanessa? Para elas poderem entender. Lendo o livro, elas podem entender se é uma área que elas têm interesse em atuar. Exatamente, até porque ali tem algumas práticas que eu compartilho, né, do que eu fiz até o fim da vida daquele paciente. E tem muitas colegas que adquiriram o livro e falam que, na verdade, esse livro, ele é uma bíblia da estética. E eu, para mim, Vanessa, como tivemos outras pessoas, outros profissionais renomados que escreveram capítulos maravilhosos para a gente, eu considero assim mesmo, porque muitas coisas na minha prática diária que eu tenho dúvida, eu, Vanessa, venho consultar no livro. Acaba sendo o nosso livro de cabeceira, a nossa bíblia, né, dentro dessa Exatamente, área. Exatamente. Vanessa, para nós encerrarmos o webinar, que vai ser o primeiro, você participará de vários outros também, com focos diferentes de questionamento. A Bonavita Dermocosméticos pede para você deixar uma mensagem final aqui a todos que estão assistindo esse webinar. Bom, eu vou concluir com a frase, né, que nós falamos muito aqui o tempo inteiro, daquele do Carr, né, como é o sobrenome, será que ele fala domine toda teoria e prática, né? Ele diz primeiro, domine toda teoria e prática. Domine tudo, gente, que é da nossa área, né? Mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Eu acho que se tivermos essa visão nos nossos atendimentos, não tem como não dar certo, né? Em como não conseguirmos paliar todos os sofrimentos. E o que eu tenho falado nesses últimos dias é para que você aproveite esses dias de quarentena para se ressignificar, para se fortalecer, para aprender, né? Aproveite esse momento aí para ler, para estudar, porque quando tudo isso passar, somos nós que entraremos na linha de frente. E para isso vai ser necessário você estar fortalecido. Então eu encerro com meu agradecimento a Isabel Piatti e a empresa Bonavita, que eu considero minha família, mais uma vez por esse convite. E um beijo carinhoso para todos vocês, né? E aquela frase máxima, nós não podemos curar, mas podemos paliar. Quanto a mim, além de nós não podemos curar, mas podemos paliar,
eu digo para vocês, paliar é reviver e reviver é paliar. Agradecemos imensamente de todo o coração de você ter nos acompanhado até o final desse webinar, e tanto eu como todos os outros profissionais que serão meus convidados, agradecemos e estamos esperando por você no próximo módulo do webinar. Beijo, beijo, tchau, tchau.